Vamos lá, vamos lá. Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para uma live. Uma live hoje muito boa, muito especial. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Tudo bem? Vão dando um oi aí, de onde vocês são. Terezinha, Juliana, Julson Arantes, que foi nomeado ali dentro das questões agrárias do Rio Grande do Sul. Parabéns. Engenheira Cristina, tudo bem, William? Bom, vamos lá hoje. Vamos convidar uma pessoa muito especial aqui, estou aguardando ele entrar. E a gente vai falar sobre um tema muito importante para quem fala tanto de imóveis, seja imóveis rurais, seja imóveis urbanos, que a gente sempre tem que estar muito ligado nas questões imobiliárias, seja independente do nosso ramo de atuação, né? Então, hoje a gente está chamando aqui um cara que é sensacional, que o ano de 2021 trouxe, contemplou eu com essa amizade, o professor Salomão, é uma referência no assunto quando a gente fala de direito registral, direito imobiliário. Então, recebo ele com muito prazer hoje aqui para falar de um tema tão polêmico quanto é a fração mínima de parcelamento. Vou chamar ele aqui. Vocês que estão assistindo, muito boa noite. A Grazi, que está entrando também. A Nargirley, sempre também presente. Vamos lá, vamos falar desse tema extremamente importante, extremamente necessário para a gente que trabalha com questões agrárias, com questões imobiliárias. Vamos lá, já vou juntar com a gente aqui para a gente falar desse tema tão aguardado, tão esperado, tema ótimo. Vão dando boa noite, de onde vocês são. Olha quem tá aí! Boa noite! Quanto tempo? Tudo bom, Arthur? Tudo bem, e professor? Bem, tudo ótimo. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Eu fico muito feliz de poder estar visitando o teu canal e poder trocar ideias e compartilhar esse momento com o pessoal, que é tão bom, né? A gente poder conversar assim ao vivo e estar com as pessoas junto. Ainda mais no final de ano, né? Que todo mundo já está assim meio em ritmo de sair para ir para a família, né? Ritmo de festa. Esses ritmos de festa, né? E aí a gente acaba se encontrando para conversar e um tema tão bom, né? Mas obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui no teu canal e espero poder colaborar à altura hoje, né? Que é isso, professor. O prazer é meu. A gente fazia tempo que a gente não fazia uma live, né? Acho que uns 2 meses aí que foram bastante corridos, mas agradeço mesmo o senhor estar aqui. A gente fez 4, se eu não me engano, 4 lives juntos, né, professor? Só que no seu Insta. E agora, o senhor me presenteando aí com a visita aqui no meu, para a gente conversar sobre esse assunto. Então, fico extremamente lisonjeado aí pelo aceite, viu? É muito bom vir aqui. Eu acompanho o teu Insta, eu vejo que ele está crescendo muito, porque tu gera conteúdo, né? E quando a gente gera conteúdo, a rede social cresce, né? É uma regra normal, né? Normal, porque as pessoas procuram onde está o conteúdo, né? E você produz conteúdo muito bom, né? Não porque é professor do meu curso, né? Mas assim, mas porque realmente produz um conteúdo de qualidade que conhece a matéria. Então, é muito bom isso para a audiência, para o pessoal, para mim, né? Para os meus outros colegas. E sabe que falar de imóveis rurais não é todo mundo que fala, né? Porque o pessoal prefere, ou é mais fácil, falar de urbano. O pessoal escapa de incorporação, mas fala de urbano e esquece e deixa o rural de lado, né? Então é bom a gente falar de rural, eu gosto muito. Não, eu sou suspeito para falar, né? Porque desde sempre eu trabalho com isso, mas é algo que realmente, né, sempre foi pouquíssimo difundido e ainda é pouco difundido. E isso por causa da carência também de profissionais em cima dessa matéria, né? E eu imagino o senhor como registrador, né, em uma região que também é bem predominante agrária, né, professor? Eu imagino quantas inconsistências, quantos erros que aí o senhor deve se deparar quanto a isso, né? Quantas irregularidades o senhor como registrador deve ver. A gente se acostuma com o mundo irregular, né? Não que a gente aceite, mas a gente se acostuma, porque infelizmente as transcrições
traziam medidas um pouco mais precárias na época, em razão, claro, do mundo mesmo, como era. E aí, hoje, o reflexo é que muita coisa ainda precisa passar por esse crivo de se arrumar, né? De deixar como a lei quer hoje, né? Não, exatamente. A gente sempre fala, né? A gente faz essa, essa memória, né? De como era antigamente, porque isso vai fazer todo sentido, né? Faz todo sentido na nossa realidade de hoje. A gente se acostumou, como o senhor falou, a gente se acostumou com uma irregularidade. Só que as condições da época eram outras, né? A gente tem que Isso. entender que as condições foram mudando, foram se atualizando, as normas, as leis foram se atualizando, e também os equipamentos, né? Alguns equipamentos o modo de trabalhar foi mudando, né? E eu queria que o senhor Isso, exato. falasse Até, um até pouco sobre seria isso. até seria impróprio a gente dizer assim que era irregular, né? Porque na verdade era a realidade, né, Arthur, da época, né? Exatamente. Então, é o que o senhor falou, é a realidade da época. Antigamente, para medições, por exemplo, era precário. Eu sempre falo, quando a gente dá aula ou dá uma palestra, eu falo assim, vamos fazer um exercício para ver como que era difícil na época. Vamos tentar pegar uma trena e medir o nosso terreno. E vamos ver quanto está registrado. Já vai dar diferença, né? Isso aí. Porque em um lote tão pequeno, já é muito propenso de dar diferença. Imagina numa gleba enorme que é um imóvel rural, né? Onde a gente Sim. está falando de uma fração, que a gente vai falar sobre a fração mínima, mas que o imóvel rural, no mínimo, vai ser 20 mil, 30 mil metros quadrados, onde a gente hoje, na realidade do mundo, a gente tem imóveis urbanos com 150 metros quadrados, né? É. Se a gente for falar de apartamento, 40 metros quadrados. Sim. Então, acho que a realidade é um mundo totalmente paralelo quando a gente fala de imóvel rural, né? E imóvel rural, ele é um nicho muito bacana no Brasil, né, para trabalhar, porque o país é agrícola, né? Às vezes o pessoal acha que só existe o mundo urbano, né, que o rural vai acabar. Alguns municípios até acabaram com a zona rural, né, infelizmente. Mas não adianta, o país é rural. Então, se você quer trabalhar e ter um bom nicho de mercado, é bom conhecer. O problema é conhecer a legislação rural, que ela é muito densa e antiga, né, Arthur? E Exatamente. aí é que a gente precisa exatamente das pessoas que fazem esse trabalho como o teu, que é compartilhar conhecimento, as lives, aulas, porque a legislação é densa. Eu comprei um livro novo de agronegócio, do Arnaldo Rizardo, e, cara, é um tijolo, né? Tu vê assim como tem coisa, né? Todo instante tem uma coisinha diferente, bacana, né? Não, é o que o senhor falou. A gente tem a prima das leis ali, das questões agrárias, é o Estatuto da Terra, né? Então, a gente tem uma legislação de quase 57 anos, né? Por aí, alguma coisa assim. Então, são legislações antigas. E, infelizmente, essas legislações elas foram feitas com a realidade da época, porém, se aplicadas hoje, né? E aí, o que o senhor falou, a Isso. gente tem legislações realmente muito densas, realidades totalmente diversas dentro dos imóveis rurais e uma carência de informação. Então, por isso que a gente está aqui, né, professor? Para descomplicar o que é complicado e traduzir ali para todo mundo, para democratizar essa informação. Perfeito. É isso aí. Vamos fazer uma live legal aí, animada. Quero cumprimentar todo mundo que está chegando. Você está chegando aí para assistir uma live de direito agrário, falar de imóveis rurais. Compartilha essa live para os teus amigos, né? Compartilha ela lá para os teus amigos, para a gente poder conversar com toda a audiência hoje à noite aí, né? Isso aí, vamos compartilhar, porque eu acho que todo mundo vai se identificar com essa live, porque todo mundo vai conhecer alguém que está irregular no Brasil, né, professor? E aí, diante disso, eu queria que o senhor falasse um pouco, justamente um conceito básico de imóvel rural, e aí depois entrando dentro do conceito de fração mínima de parcelamento, que vai ser o tema central aqui da live. Pois é, o que o pessoal se engana é que o pessoal às vezes quer conceituar imóvel rural por aquele que está fora da zona urbana, simplesmente dessa forma, né, Arthur? E não é bem esse o conceito, apesar de ele existir. Ele existir. E tem aquele debate clássico se o imóvel rural ele é aquele que está localizado num determinado lugar do município
ou ele tem uma destinação, né, agrícola. E claro que já foi batido o martelo que é a destinação que interessa. Então, o imóvel rural é aquele que está destinado a uma função agrícola. No passado, para atender a família. Hoje, também para atender o empreendedor rural, né? Aquele que está no campo. Então, o que é urbano? Urbano são aquelas povoações, construções próximas que já possuem características de um mundo moderno, né? Que mundo moderno é esse? Ele já tem um calçamento, está perto, então, tem muita iluminação pública, perto de uma escola, já tem uma característica própria da cidade, né? O homem do campo sempre gostou de vir para a cidade, ele sempre buscou a cidade, né? Então, esse é o imóvel urbano. E o rural? Aquele que, claro, é mais rudimentar, mais rudimentar. Mas veja, imóvel rural é algo que tem uma função rural. Uma função rural. Por isso que, às vezes, eu tenho núcleos urbanos lá na zona rural, né? Então, chega na zona rural, tem um núcleo de casas bem urbano, bem urbanizado. Inclusive, podem estar pagando IPTU. Pô, mas estão na zona rural, porque eles já não têm mais a destinação. Então, acho que esse é um básico para a gente começar com essa questão. E isso a gente vai ver depois na fração mínima de parcelamento, que a Lei 5868 permite que um imóvel dentro da zona urbana seja considerado rural. O que para algumas pessoas, difícil de entender. Mas a lei permite, o entendimento permite, a jurisprudência permite. Exatamente, perfeito, professor. E até só complementando esse conceito, onde a gente vai achar esse conceito de imóvel rural? Naquela lei que a gente falou, né? A gente vai primeiro sempre no Estatuto da Terra, quando a gente fala de imóveis rurais. E lá no artigo 4º vai estar falando o que é imóvel rural. E a gente desmembrando de uma forma bem rápida o que é um imóvel rural, é o que o professor falou. Um imóvel de área contínua, e aí está um pega dentro do conceito de imóvel rural. Ele caracteriza o imóvel rural como uma área contínua. O que é uma área contínua? Se eu tenho uma matrícula aqui e eu compro uma matrícula vizinha, vai compondo blocos de glebas. Esse globo de glebas vai se constituir uma só propriedade. Eu tenho várias matrículas constituindo uma só propriedade. Diferentemente do imóvel urbano, por exemplo, que uma matrícula é um imóvel, né, professor? Isso O conceito de imóvel rural, ele oscila muito entre o que o INCRA entende e o que o registro entende. Aqui há uma diferenciação, né? O INCRA entende que é o imóvel contínuo. Então, eu poderia ter 4, 5 matrículas separadas. Para o INCRA, é um imóvel só se eles são contínuos. Para o registro, não. O registro já lê o imóvel rural como aquele que está numa matrícula só, né? O registrador, ele lê assim. Tanto que se eu pegar e tiver um córrego pequenininho num rio, né? uma estrada cortando o rio, a propriedade, eu já fico imaginando que poderia ter 2 matrículas. Para o INCRA, não. Isso não faz diferença se tem um negócio no meio ali atrapalhando. É um imóvel rural. É um imóvel rural. Tanto que o cadastro que tem lá no INCRA, que a gente chama de CCIR, né, que é a abreviação, ele pega e coloca várias matrículas dentro, pela sua compreensão de que o imóvel rural é uma coisa que está contínua, mesmo que de várias matrículas. É perfeito. E é muito comum isso aí, gente. Parece que não, mas tem propriedades que são cortadas por rio e ali não necessariamente vai ser uma divisão de matrícula. Quando a gente olha a divisa como um todo dentro do imóvel rural, ele vai caracterizar o perímetro total mesmo. As divisas internas, pouco importa. Isso o INCRA não vai nem questionar. Boa noite, Marcos. Primeiramente, tudo bem? Então, justamente isso. Esse conceito de imóvel rural vai sempre se nortear dentro das áreas contínuas. E o que o professor falou, que vai ser a maior caracterização do imóvel rural, que não necessariamente vai ser aquele que está dentro da área urbana, fora da área urbana, perdão, mas sim aquele que é destinado a uma exploração agrária, uma exploração agrícola. E aí, professor, quando a gente tem uma meia dúzia de alface hidropônico, eu posso pagar o ITR em cima disso? Como que é? Esse é um debate interessante, né? Eu fiz questão de fazer essa pergunta para o senhor. Eu sempre erro esse nome hidropônico, coisa horrível, né? Lá na aula, o dia que eu fui gravar a aula, eu errei, ficou até hoje os alunos me mandam isso, né?
Mas, assim, é curioso, né? Porque ele, de certa forma, está dando uma destinação, né? Já tem gente que entenda que não. Eu entendo que ele já está numa função rural, né? O que não pode haver é aquela simulação, né? O cara diz, eu vou plantar aqui uma meia dúzia de pé de alface para pagar ITR, né? E moro na cidade. Não tá essa caracterização, né? Não é assim. Então, tem que ser realmente uma característica rural. Sempre lembrando que o município, para ele, tudo é urbano, está na área que ele coordena ali, tá? E ele vai cobrar IPTU. Tudo é urbano aqui. O município só não cobra IPTU quando ele tem interesse de não cobrar por fins políticos. Ele não cobra. É. E a função do município é essa fiscalização, né, professor? Então, mas, em cima dessas irregularidades, como o senhor falou, tem questionamentos e a gente tem que se basear nessas questões. E a gente sempre fala a gente falando, voltando rápido ao assunto de imóveis rurais, que, eu não tenho interesse de trabalhar com imóvel rural, mas, gente, uma hora ou outra acaba se deparando, né? Eu sou familiarista. Uma hora você vai pegar uma sucessão, vai pegar um inventário que vai ter um imóvel rural. Talvez esse imóvel rural você esteja regular, você vai ter que regularizar antes de propriamente inventariar, né? Então, Isso. é um assunto que a gente tem que trazer em pauta mesmo, porque pouco difundido e a gente tem que trazer esses conceitos para eles, né, professor? Essa semana dei uma aula sobre transcrições e aí eu vi a grande dificuldade dos alunos em entender transcrições assim, né? Claro, eu expliquei para fazer entender, mas assim, como é difícil, né? Porque a galera já nasce num mundo de matrícula, então o cara acha que tudo é matrícula, né? E aí, normalmente, o pessoal nem quer falar de isso nem existe mais, sei que. Está muito vivo entre nós, né? Está muito viva a transcrição entre nós. Né? Muito vivo. Totalmente. Eu hoje ainda me deparo muito com transcrição. É muito normal. E assim, eu fico, né? A gente fica olhando quão precário era, mas era o jeito que tinha para transcrever, né? Para reproduzir aquele imóvel, né? E aí, dentro desse conceito, professor, de imóvel rural, a gente se depara com o tema, que é a fração mínima de parcelamento. Queria que o senhor expusesse para nós o que é a fração mínima de parcelamento, e aí depois a gente trata das exceções da lei. De uma maneira descomplicada, né? A fração mínima de parcelamento é o tamanho mínimo que o imóvel rural deve ter para poder produzir algo útil para uma família. Tamanho mínimo. Então, em algumas regiões do país é 20 hectares, 10 hectares, em outras é 3, é 2. Então, depende do que vai ser plantado, depende do que vai ser cultivado, depende do que vai se reproduzir ali. O cabelo ficou melhor sem gel, a Doralice está dizendo, viu? Tô com parece um ninho de passarinho. Como a live é rural, eu deixei o cabelo um ninho de passarinho hoje, né? Então, tô brincando. Mas, assim, a fração mínima é isso, é o tamanho mínimo que ele tem que ter para produzir, ser útil. É claro que a ideia de uma fração mínima de parcelamento, e esse nome também é usado na zona urbana, né? O mínimo que eu posso fracionar um imóvel, que a gente não gosta muito desse nome para urbano, porque ele é um nome mais rural, né? Mas eu também, no lote urbano, eu consigo ver. O mínimo é 125, o mínimo é 150. Quanto é o rural? O rural, o mínimo é 3, o mínimo é 2, o mínimo é 10, é o mínimo para produzir. Então, eu não vou conseguir encontrar matrículas, veja, eu não vou conseguir encontrar matrículas de regra, menores que a fração mínima de parcelamento. Pelo menos eu não devo encontrar, não deveria, né? Mas a lei também prevê que, em alguns casos, pode acontecer. Mas, nesse momento, para nós, o que interessa? O imóvel rural tem que ter um tamanho mínimo para que ele possa, aos olhos da lei, ser útil para uma família. E evitar aquele minifúndio, um monte de areazinha de 1 hectare lá no meio do campo. É óbvio que daí a gente vai ter que botar um pouco mais de estrutura. Vai ficar um troço mais urbano. O rural é o campo, né? Onde está o gado, onde está a plantação, e de uma casa para outra já tem uma distanciazinha. Então, não há necessidade de ter tanta urbanização. Esse é o imóvel rural. Fração mínima de parcelamento. Tamanho mínimo que a lei diz que as instruções normativas do INCRA dizem que são em relação a uma área produtiva. Para o registro que interessa, eu não vou abrir matrícula menor que a fração mínima de parcelamento, salvo se tiver uma exceção na lei. Mas a regra é que eu não vou.
Perfeito, professor. E para fins de transmissão, essa fração mínima de parcelamento ela impacta também? Aí a gente tem aqui um debate monstruoso, né? Que é muito legal. Então, a pergunta que não quer calar, né? Se alguém nessa live aqui se identificar com essa pergunta, bota a mãozinha assim para cima. Posso fazer escritura de 1 hectare numa área rural? Né? Posso fazer? Se alguém se identifica com essa pergunta, se alguém já ouviu ela, se alguém já se questionou quanto a isso, bota a mãozinha assim para eu ver o dedinho, ou bota a palminha, que eu já sei que você está se identificando. E é isso que acontece. Por quê? Porque é uma pergunta recorrente. Eu posso fazer ou não posso? Olha, a fração mínima no meu município é 3, mas eu gostaria de comprar 1,5. Posso ou não? Meu pai faleceu e deixou uma área rural de 10 hectares. E nós somos 5 irmãos. Cada um vai receber 2. Mas a fração mínima é 3. Pode receber? Bom, eu posso desmembrar esse imóvel menor? Posso só comprar esse pedacinho? Então, tudo isso questiona-se na fração mínima. E a regra qual é? Existem 3 barreiras enormes para você escriturar uma área menor que a fração mínima. A primeira é o município te dá a guia do ITBI. Já é uma barreira enorme. Salvo se você tiver algum peixe lá dentro que te ajude. Mas aí a segunda barreira é o tabelião. O tabelião também não vai querer fazer uma escritura menor que a fração mínima. E por último, se o tabelião entender que é possível, por alguma exceção legal, ainda tem que passar pelo registro de imóveis. É a última fronteira. Então veja como é difícil escriturar abaixo da fração mínima. Eu não estou dizendo que é impossível, porque pode ocorrer essa escritura. Só estou dizendo que ela é muito difícil, porque a regra é repudiá-la do sistema. E por que a regra é repudiá-la? Porque ela me leva a um raciocínio de que eu estou tentando fazer um fracionamento do solo irregular, fora da lei que a lei exige. Esse é o raciocínio. Por isso que o sistema repudia áreas menores na transmissão. Pode ocorrer? Pode. Mas existe uma polêmica em relação a fazer esse ato. Né? Exatamente. E aí a gente viu até, acho que é a Crisley, se eu não me engano, aqui, é que ela tem 0,25. Ela tem 0,25 hectares. Então, assim, e eu vi um monte de gente levantando a mão. Então, como é comum isso, gente? Como é comum? De alguma forma ou outra, seja por aquisição, seja por transmissão de sucessão, essa é uma realidade muito presente no Brasil, professor. E a gente se depara com aquele fatídico caso, né, do rancho. Acho que o senhor nunca ouviu falar disso. Já ouviu? Do rancho, da chácara? Cara, eu tenho uma discussão sobre isso, que é rancho, que é chácara, né? Tu sabe? Porque, para mim, chácara... Sabe que existe, né, a chácara de recreio e a chácara... Tem uma outra agora, né? Que é a chácara rural mesmo, né? A chácara agrícola, que é uma chácarazinha pequenininha que produz. Mas, o pessoal fala que rancho é quando tem rio. Chácara é sem rio, né? Eu não vou discutir essa questão polêmica aí. Mas as chácaras são um ponto nevrálgico do sistema. Nossa! As pessoas enlouquecem quando falam de chácara, né? Eu conheço lugares que o cara bota para vender chácara e sabe que não sai escritura, e ele diz assim, não, eu vou te dar um documento que daqui a uns anos tu fazes o capião. Assim eles fazem, assim. Eu não estou dizendo que não pode adquirir. Alguém já perguntou ali, o Chico, ó. Pode adquirir inferior ao mínimo. Poder pode, mas depende do caso concreto. Não pode, você não pode ter isso, Chico, como uma regra, que aqui não é matemática. Não é engenharia aqui, né? Eu falo com meus amigos engenheiros, tem aluno engenheiro, eles falam, mas é assim. Eu disse, calma, depende. O direito tem muito depende, né? Porque não quer dizer que porque o Supremo, o STJ, os tribunais superiores, em determinado momento disseram que é possível fazer uso capião
de área rural menor que a fração mínima de parcelamento, que eu vou tomar isso como uma regra e sair usucapindo tudo. Não. É um caso concreto específico que a gente tem que analisar. Que caso é esse? Que caso é esse? Normalmente, o caso se refere ao cara que nunca teve uma propriedade, que está usucapindo com moradia para a família, que está olhando lá o usucapião constitucional e do Código Civil no sentido de que ele está produzindo naquela terra e nunca teve outra. E aí a lei vai olhar e vai dizer assim, ó, esse cara merece um patrimônio mínimo e não se pode negar para ele a propriedade. Essa é a linha. Senão ia sair fazendo usucapião de tudo que é trecho que tem por aí. É a receita do sucesso. Se fosse isso, eu prospectava qualquer cliente. Então tem que se ter cuidado, tá? Tem que se ter muito cuidado com esses falsos profetas. Olha os falsos profetas. O falso profeta é aquele que diz para você assim, não, pode fazer usucapião, pode fazer usucapião. Isso é falso profeta. Por quê? Porque nem tudo vai dar usucapião, gente. Eu sei que dói eu dizer, e se eu quisesse aqui chegar hoje à noite e vender, por exemplo, curso, eu diria assim, não, compra o meu curso e faz usucapião, pronto. Mas não é isso. A verdade é que nem tudo vai dar usucapião. E não é só no cartório. Tem gente que diz assim, então se não dá no cartório, eu vou judicializar. E perde igual. Porque também o juiz não vai dar usucapião quando ele entender que não é. E aí? Aí vai para o Papa, vai para a igreja agora, quem sabe, né? Então vai ficar irregular. Então tem que se ter cuidado. O cara faz um fracionamento inteiro irregular e acha que vai levar isso de barbada. Calma. Usucapião é uma aquisição originária de propriedade, mas isso não quer dizer que ele vai passar por cima de todo o ordenamento jurídico. Há de se ter uma cautela. Nossa, ótimo. E é comum mesmo, gente. Eu acredito que todos aqui devem ter se deparado já com questões assim. Quem não conhece alguém que tem uma chácara, né, que foi... Ou quem nunca viu alguém vendendo essas chácaras. É muito, mas muito, extremamente comum isso. Conheço gente, amigos meus que têm, né, que comprou uma chacrinha ali de 5.000 metros quadrados para recreio. E aí a gente volta naquela semântica, lá naquele conceito de imóvel rural que a gente falou no começo. Né? Ele não pode ser caracterizado um imóvel rural, sendo que ele não tem a finalidade rural. A finalidade dele é o quê? É produção? Não, é pura e simplesmente lazer. Então, é o que o professor falou, não adianta eu pensar que se eu entrar com a usucapião, eu vou conseguir regularizar o mundo, porque infelizmente não vai. A partir do momento que eu mostrar para o juiz, e eu vou ter que mostrar isso, que aquela área não tem finalidade rural, eu acredito que o juiz, ele, na hora, ele não vai caracterizar isso como uma área de subsistência, né? É isso, Arthur. Olha, o pessoal fala assim, ó, até alguém colocou ali, o STJ já disse que pode fazer usucapião menor que a fração mínima de parcelamento. Beleza, mas para imóvel rural. Imóvel rural é o que tem destinação rural. Aí o cara tem uma chácara de recreio com piscina, campinho de futebol, tem lá, sei lá, uma garagem de carro antigo, ele bota lá sua rede, não produz nada, no máximo tem um pé de bergamota. Aí ele quer fazer usucapião rural. Mas que rural é esse, cara? Não, mas estou na zona rural. Mas aí tu não vai conseguir usucapião rural com um imóvel que ele é de lazer. Mas o STJ disse que é menor que a fração de parcelamento. Pode. Pode se o cara está lá plantando e aquele imóvel é para a subsistência dele. Essa que é a linha do raciocínio. Se não, basta eu botar uma chácara aí, usucapião, tipo uma máquina, né? Não é isso que o STJ falou. Ele disse o quê? O cara... Mínimo existencial. Beleza. Agora, eu tenho um imóvel que está com característica urbana, na zona rural, e eu achar que vou fazer a usucapião rural, porque está na zona rural, menor que a fração menos de parcelamento, vai levar choque. A gente tem que tomar um cuidado na vida, gente, em tudo. Não só na área de direito, mas em tudo, com manchetes. É muito bonito a gente ler uma manchete escrito que o STJ permitiu uma usucapião de uma área menor que a fração mínima de parcelamento. Isso é a manchete, isso é o que vende. A gente tem que ver o teor.
A gente tem que ver o inteiro teor dessa jurisprudência, dessa manifestação, né? A gente tem que trazer dentro de uma, por exemplo, de uma uso capião, um caso análogo como referência. Não adianta eu me basear numa matéria de, às vezes, sensacionalista, né, para vender mesmo. E a gente tem que entender e entrar dentro do caso para entender se realmente é aplicado ou se não é esse entendimento, né, professor? Isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Tem que ter cuidado. Então, fração mínima de parcelamento. A área mínima que pode ser produzida. Alguém falou que está sem áudio ali. Está sem áudio? Não. Não, acho que não. Acho que deve ter dado um probleminha. Também estou ouvindo bem, né? E aí, pode ter exceções? Pode. O sistema não quer exceções, mas o sistema sempre tem que dar exceções. Então, nós temos na área rural exceções que escapam à fração mínima de parcelamento. Ali a Bela Verde já falou. É exatamente a exceção que confirma a regra. A Camila também já voltou, tá ok. Deve ter dado alguma interferência aqui, né? Então, a regra é o imóvel rural é aquele que produz algo rural e está na zona rural, ou dentro da zona urbana, na exceção, mas está produzindo. E tem uma fração mínima. Beleza. Tá com som, né, Arthur? Tô ouvindo sim. Tá ouvindo? Ótimo. E aí, dentro dessas exceções, eu gostaria que o senhor explanasse um pouco de quais são essas exceções, para a gente entender. Realmente, a gente tem que, na verdade, criar essa linha de raciocínio, primeiro conceituando o imóvel rural, entendendo que existem exceções, mas que a regra é essa. E dentro dessas exceções, professor, quais são? Elenca para nós aí. Assim, é bom a gente sempre olhar que as exceções elas têm que estar previstas em lei, né? Não existe magia, né? Então, assim, quem estuda direito agrário, primeira coisa que tem que pensar que tem um decreto da década de 60 que é muito importante. Então, se você estuda direito agrário ou está começando a estudar, é o decreto 62.504, 68. 62.504. Esse decreto vai dizer o quê? Olha, o INCRA vai poder autorizar exceções à fração mínima de parcelamento. E, além disso, pode acontecer também de você ficar numa fração mínima sem que você queira. Por exemplo, ocorre uma desapropriação. Tá, uma estrada, né? Os caras vão passar uma estrada no meu imóvel. E eles passam a estrada e racham o meu imóvel ao meio. Eu fico com o lado de lá e com o lado de cá. Eles desapropriaram a faixa de domínio. Olha só, faixa de domínio não é a mesma coisa que rodovia, né, galera? Vamos se localizar no mundo, né? Tá? Faixa de domínio é onde vai se assentar a rodovia. A faixa de domínio, às vezes, é muito mais larga que a rodovia. Ela tem uma área de escape. A desapropriação é da faixa de domínio. Aí, como é que eu sei que é a faixa de domínio? Vai na Superintendência Regional do DENIT perguntar quando é federal, tá? Se não tem a lei com as medidas, decreto. Então, a faixa de domínio desapropria a minha área. Beleza. Eu continuo com a área do lado de lá. Eu tenho 200 hectares do lado de lá. Mas do lado de cá ficou uma beirada de 2 hectares. E a fração mínima é 3. O que eu faço com esses 2 hectares? Bom, nesse caso, que é um ato, então, de império, a desapropriação, e eu fiquei com menos, nesse caso, a lei permite que eu abra matrícula menor que a fração mínima de parcelamento. Maravilha, eu tenho um caso que eu não queria, mas aconteceu. Beleza. Agora, pode ser que eu queira um imóvel menor. Por exemplo, eu quero montar um posto de gasolina no interior porque eu estou vendo que é um bom negócio. O pessoal tem que vir até a cidade para abastecer. E lá no interior não tem. Então, eu vou pedir autorização para o Estado para que ele me permita comprar uma área menor que a fração mínima de parcelamento. E veja, eu vou desmembrar ela lá do todo, vou tirar ela lá do todo
e vou abrir uma matrícula para ela. E é tão formal isso que eu tenho que transcrever essa autorização, e quando eu digo transcrever, eu digo copiar ela integralmente, na escritura e no registro, para que fique claro que foi autorizado isso. E o mesmo caso vai para hotel, posto de gasolina, escola, diversas questões que estão lá no nosso decreto, silos, depósitos, açudes, barragens, se precisar, colégio, asilo, educandário, patronato, centros culturais, sociais, posto de saúde, ambulatório, convento, convento ainda existe? Ela deve existir, né? Mosteiro, né? Existe. Áreas de recreação. Então, há possibilidade de se pegar uma área menor que a fração mínima. Está lá no decreto, tem uma lista lá. Então, essa é uma forma. Então, quem estuda direito agrário já sabe. Decreto 62.504 é de suma importância. Tá? A segunda norma é a Lei 5868, de um ano. O ano que essa norma foi publicada é um ano histórico para o Brasil. Um ano histórico. Você não pode esquecer desse ano nunca. Nunca. A Lei 5868, o ano delas tem que ter isso na mente. Foi o ano que eu nasci, gente, né? Muito importante, 72. Tô pensando aqui, mas o que teve nessa data? Tô pensando, olha, tô tentando puxar aqui, mas não tá vindo. Foi o ano que eu nasci, 72. Então, nesse ano tem uma Lei 5868. Agora, presta atenção, ela foi alterada. Nunca mais eu vou esquecer. É isso aí. Ela foi alterada, deixa eu ver, foi 2014 ela foi alterada. 2014. E aí ela alterou, né, a Lei 5868. Então, lá no artigo 8º, ela vai dizer assim, ó, nós temos aqui alguns casos que escapam à fração mínima de parcelamento. E aí é interessante, o mais interessante eu acho ali o inciso 4, né, que ele fala assim, não se aplica a fração mínima de parcelamento ao imóvel rural que tenha sido incorporado à zona urbana do município. Olha que coisa linda esse artigo para a gente interpretar. Ele dá uma live só desse artigo. Um imóvel rural incorporado à zona urbana pode ser menor que a fração mínima. Cara, que loucura, né? Então, quer dizer, eu estou lá com o meu imóvel rural e o perímetro urbano chega até a zona rural. Diz, aqui agora é urbano. Mas espera aí, eu continuo com o imóvel rural, né? Só que uma parte está rural, uma parte está urbana. E aí, eu poderia desmembrar essa matrícula? Eu poderia ter uma matrícula, então, menor que a fração mínima? Eu posso ter, porque a lei me permite um imóvel rural incorporado à zona urbana que teria uma fração mínima menor que a exigida pela lei. Além disso, REURB, né? Claro, concessão de direito real de uso. Alguém botou ali o agricultor familiar. E aí é interessante, né? Quem é o agricultor familiar? Quem é? Que está lá no inciso 3º, né? Quem é o agricultor familiar, né? E a gente já discutiu isso um monte de vezes, eu e as profs, né? A gente entende que o agricultor familiar é aquele que a norma diz que é e tem que estar vinculado ali ao sindicato, tem que estar dentro dessa linha, né? Ele pode ter um imóvel menor que a fração mínima. Ou até quando eu pego e compro um pedaço do imóvel para incorporar no outro. E eu compro 1 hectare para incorporar no outro. Quando eu faço essa compra, isso aqui é menor. Mas é menor porque ele vai se juntar no outro, vai se anexar ao outro. O direito brasileiro não gosta muito de anexação no registro de imóveis, né? Ele trata fusão, unificação, mas não gosta de falar anexação, né? Em outros países tem anexação. Aqui ele não gosta muito de falar. Porque anexação é quando tu pega uma parte pequena e anexa no teu. Aqui ele trata fusão, 2 matrículas. Fusão, 2 matrículas. Unificação, uma transcrição e uma matrícula. E anexação ele não tem, assim, na lei. A gente tem que capitanear ela pelo sistema
como é o caso aqui desse artigo. Então, eu tenho exceções? Tenho. Mas são exceções. Eu não posso levar a exceção como uma regra. Eu posso ter imóvel menor que a fração mínima de parcelamento? Posso, mas são exceções. Perfeito. Eu não acrescento nada na sua explanação, professor. Foi a questão dos artigos da 5868 são esses mesmo, que o professor elencou. A própria lei traz esse rol de possibilidades para essa exceção. E teve alguém que perguntou aqui, se não me engano, foi o Dr. Guilherme, perguntando assim, não é mais fácil diminuir a fração mínima de parcelamento? E aí se o mundo fosse fácil desse jeito, a gente resolveria muitas coisas, mas não é. A gente sempre tem que entender, é o que a gente estava falando, normas e leis rurais, elas são interligadas uma na outra. Eu não posso simplesmente soltar um decreto, altera-se a fração mínima. Por quê? O conceito de fração mínima de parcelamento está totalmente ligado ao conceito de módulo rural, por exemplo. Ele sempre vai ser anexado dentro um ao outro, ele vai sempre ser relacionado. Então, quando a gente está mexendo, por exemplo, na fração mínima de parcelamento, a gente está também indo de frente contra a própria definição de módulo rural, que é o mínimo que você consegue sustentar 4 famílias. Ou seja, é simplesmente eu diminuir minha área e está tudo certo? Não, porque aquilo vai impactar num total. E, inclusive em leis fundiárias, em leis de reforma agrária. Né? Então não é tão simples assim. São casos, é o que o professor falou sempre, são casos que são abertos exceções. E aí a gente vai ter que demonstrar, se for judicial, por exemplo, qual é o motivo dessa exceção. Ele se enquadra a norma? Se enquadra a lei? Ok, então a gente vai fazer mostrar de fato a realidade daquele cliente, daquele produtor, para que realmente seja aberta essa exceção. A gente sempre tem que entender, a regra é a regra, a exceção depende, né, professor? Então, e essa questão a exceção depende de muita coisa. E assim, por que não se baixa a fração mínima de parcelamento? Porque talvez o imóvel não se torne produtivo. Ah, mas eu quero fazer uma chácara. Uma chácara não é necessariamente um imóvel rural. Uma chácara de recreio não tem nada a ver. O que o pessoal quer é ter uma chácarazinha de recreio que não tem nada a ver com o imóvel rural, exatamente para ir descansar final de semana, isso não tem mal nenhum, mas também não quer pagar IPTU, porque entende que lá é rural. Mas a questão é que, para a lei, o rural é o que produz alguma coisa agrícola. E essa chácara não está produzindo. Então, por isso que o sistema entra em choque. Ele não consegue regularizar. A gente tinha uma instrução normativa, que era a 17B do INCRA, foi revogada. Ela foi revogada e deixou a galera sem pai nem mãe, né? Foi um horror, né? Ela saiu. Né? E ela previa algumas formas de fazer esse modelo de chácara. E hoje a gente está mais ilhado. Então, hoje eu dependo que o município me faça uma lei dizendo, pode ter chácara naquele lugar, beleza? Aí tudo bem. Mas pode ser que ele considere isso uma área de urbanização específica. E aí, a questão é, se é uma área de urbanização, cara, uma coisa é tu morar lá no interiorzão e tem um poste de luz para chegar a luz até lá, né? Nem trifásica é. Outra coisa é eu ter um povoado de chácaras num lugar e eu começar a dizer assim, o lixo está ficando aqui. Quem é que vai juntar esse lixo aí? Né? Quem é que vai juntar? Quem é que vai botar esse calçamento aqui? Tá chovendo, tinha que escorrer essa água aqui. Quando eu estou lá no interior, nem sempre eu me preocupo tanto com essas questões, porque eu faço a minha fazenda produzir tudo isso. Mas se eu tenho um aglomerado de chácaras, eu já quero um pouco de estrutura. Eu já quero luz na rua, porque meu filho pode sair de noite para visitar alguém. Eu já quero um pouco mais de escoamento de água da chuva, porque se eu vou chegar de carro ali e com o meu carro da cidade limpinho, eu não quero passar pelo barro. Mas o agricultor, ele anda de caminhonete no barro. Ele não está pensando nessa questão aí, né? Então, a gente tem que olhar a chácara, se é de recreio, ela tem uma característica mais urbana. Então, precisa de uma lei que urbanize tudo isso. Daí, eu vou pagar IPTU. Eu não quero pagar IPTU, mas eu quero a chácara na área rural
E se der, eu já quero estrutura também. Quer dizer, o melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos. Eu não faço nada e ganho tudo. Quando o loteador cria um empreendimento urbano, ele tem que investir. Foi-se a época que o cara fracionava o solo urbano e jogava a responsabilidade para o município. Hoje o cara ele vai fazer um loteamento, ele tem que apresentar o projeto. Quem é que vai botar o transformador de luz aqui nessa quadra? Quanto é que custa um transformador hoje? Quanto é que custa os postes, o cabo de luz? Quanto é que custa o encanamento? Quanto é que custa uma boca de lobo para fazer escoar com a água da chuva? Ah, pois é, né? Eu não tenho como investir. Eu queria só vender uns terreninhos, claro. E depois o dinheiro público que bote o resto lá, né? Porque aí eu vou ter que tirar de um outro lugar para botar lá, no lugar que o cara ganhou dinheiro. Então eu preciso regrar isso, pelo bem da sociedade, porque é uma sangria desatada, o município já está quebrado e ainda tem que ficar botando estrutura. Bom, se é para ser assim, então eu vou fazer uns contratinhos de posse e ainda quando eu vendo para os queridos, eu digo, ó, pega esse contratinho aqui, daqui a alguns anos tu fazes o capião. Pronto. E aí o cara compra, faz lá a sua chacrinha, e aí depois isso vira um povoadinho, e daqui a pouco a gente está tudo brigando por uma usucapião ou por uma reurb. E aí quando fala em reurb, porque aí já tem característica urbana escancarada, daí o cara também quer dizer assim, não, peraí, quem é que vai botar a estrutura? Diz, peraí, a reurb que o município bota a estrutura é a social até 5 salários mínimos. Aí todo mundo quer achar um jeito de se enquadrar em menos de 5 salários mínimos, não precisa pagar a estrutura. Então, é uma zona, né, cara? É uma zona o país, sabe? Todo mundo quer, nas costas do Estado, lucrar. Quer fazer chácara? Faz, mas bota estrutura. Quer comprar chácara irregular? Esteja preparado que talvez tu não vai regularizar. Agora, se tiver a coisa organizada, é mais fácil para todo mundo. É mais fácil para a sociedade, mais fácil para o empresário, mais fácil para o município. Mas hoje, 30 milhões de imóveis irregulares. Então, o refrão qual é? Faz usucapião. Pronto, esse é o refrão. Esse refrão, que ecoou muito nesse ano de 2021, ele não retrata a realidade nem do judiciário, nem dos cartórios. Porque nem todo imóvel vai ser usucapido. Ah, mas o STJ disse que pode fazer usucapião menor que a fração mínima de parcelamento. Para o colono, para ele que está lá plantando, não para ti que tem a chácara. É isso que tem que se entender. É isso que tem que se entender. Ótimo. Pode candidatar já, professor. Eu tenho que cuidar para não me emocionar nas lives, né? Senão eu vou falar demais. Ótimo. A gente tem que pensar mesmo que a urbanização ele gera essas obrigações. A gente sempre pensa, nossa, mas o Brasil complica, as leis do Brasil complicam. Mas não é que complica. Em alguns casos eu entendo que sim. Mas, dentro dessas questões de loteamentos, a gente tem que entender que se a gente fizer algo assim, vai ficar a responsabilidade para alguém. E o que o brasileiro quer que não fique para ele. É sempre assim. Então a gente tem que lembrar realmente. Na década de 70, o Brasil foi tricampeão mundial, né? E aí, ali tinha um jogador chamado Gerson. E o Gerson ele tinha um refrão que tem que ter uma vantagem. Tem que ter uma vantagem, né? Então, ele sempre quando dava entrevista, ele tem que ter uma vantagem. E aí, os caras fizeram uma propaganda com ele, sabe? Um dia, assim, era uma propaganda de um uísque. E aí ele tava jogando uma sinuca, assim, ele batia na bolinha, daí não sei o quê, e aí já tudo tem que ter uma vantagem. Isso é uma coisa que pegou na cabeça do brasileiro, que tudo tem que se tirar uma vantagem, né? Então, se você não tira a vantagem, você não é esperto, né? Ora, não há mal nenhum no cara trabalhar, cobrar pelo seu serviço, ganhar seu dinheiro, isso não há mal nenhum. Aí as pessoas acham que o cara é um cara, né, privilegiado. E aí, quando os caras tiram vantagem, acham que isso é correto. Então, é um modo de pensar errado aqui. Não é correto tirar vantagem. É correto trabalhar, suar e ganhar o seu dinheiro. Isso é correto. E tem gente que não quer trabalhar, né, Arthur? Tem gente que quer emprego, é muito diferente. Uma coisa é eu querer trabalhar, outra coisa é eu querer um emprego. Né? Quer acordar cedo, quer trabalhar, quer ficar até tarde. Arthur está em casa agora, está na beira da piscina, Arthur, ou está no escritório agora?
Tô no escritório. É isso aí, cara, né? Eu saí do cartório e vim pra cá, cara. A gente trabalha o dia inteiro, é isso. Talvez o dia diminua, mas porque a gente tem os compromissos, tem que honrar os boletos, né, cara? E é normal. Muita gente vive essa realidade, tem que trabalhar. Então, o pessoal quer o melhor dos mundos sempre, quer a vantagem e não quer trabalhar pesado. Eu quero sítio na zona rural e não quero pagar IPTU. É o melhor, né? Terra do Peter Pan. Exato, exato. E a gente está acostumado sempre com o jeitinho brasileiro, né, professor? E a gente tem que entender que existem normas, existem regras para ser cumpridas, e essas leis têm todo um porquê. E não é à toa que a gente tem toda essa gama de legislações aplicadas ao imóvel rural. Eu vi até, acho que alguém perguntando, falando que essa questão de área produtiva é subjetiva, porque tem casos que pessoas que vivem do sustento da área. Sim, vive, esse é o agricultor familiar, esse é o colono mesmo, né? Mas não quer dizer que não é uma área produtiva. É uma área produtiva realmente para o sustento. A área produtiva não é só aquela que vai exportar commodity, mas sim aquela que vai produzir para si. E é o que a gente estava falando. O conceito de imóvel rural vai bater nisso também. O conceito de fração mínima vai bater nisso. O conceito de módulo rural vai bater nisso. É sempre essa questão. E a gente tem que realmente circular em cima disso. Quando a gente fala de urbanização, tem leis aplicadas para isso. E aí, eu tenho um povoado enorme lá e sem nenhum atendimento médico, o que eu faço? E aí depois eu vou no Facebook, faço textão para reclamar? Não é assim. A gente sempre tem que seguir a norma, a gente tem que seguir a lei. Então, estudar imóveis rurais é muito bom. Para quem vai começar um estudo em imóveis rurais, você aí se acostumou a vida inteira estudando urbano, é um mundo diferente. É um modo de pensar diferente o imóvel rural. E mais ainda quando você olha as matrículas de imóveis rurais ou as transcrições. Porque elas... Hoje eu estava com uma em mãos, assim, até pensei em fotografar, né? Ela dizia assim, ao norte confronta com terras do fulano. Eu fiquei pensando, nossa, essa matrícula já tem, sei lá, 20 anos. Com certeza esse cara já morreu. Daí eu fui mais um pouco na leitura, que ele vinha de uma transcrição antiga, né? E daí estava assim, confronta ao sul com terras dos sucessores de fulano de tal. Cara, então, imóvel rural é isso, é realidade. Ah, mas e o GEL? O GEL está sendo implantado com a certificação do INCRA, claro, e vai melhorar muito, mas não é uma pílula mágica, né? Ainda tem lugares que já se encontraram sobreposições, que não deveria, né? Tem gente que, infelizmente, tem esse azar, essa sobreposição de área, imóvel com problema. O GEL vai resolver com a certificação? Vai. Mas ainda nós estamos num caminho longo, né, Arthur? E o que é o GEL? É uma medição específica que é feita. Agora eu tenho aluno engenheiro, já começo a perguntar para eles, né? Estou fazendo uma mentoria de retificação de matrícula. E daí eu tenho, na retificação, eu tenho acho que 18 alunos. Cara, é uma turma muito boa, né? Eu quando faço as mentorias, eu gosto de turma pequena. Por isso que eu não divulgo muito. Eu pego, boto 1, 2 banners e fico quieto. Aí eu tenho 3. Introdução ao direito imobiliário. E aí, na de retificação, claro que veio um topógrafo e um engenheiro. É assim que diz, topógrafo e engenheiro. Gurizada, assim, muito inteligente, cara, muito, 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 mas com uma visão matemática, né? E aí é legal, porque aí nós estamos ali discutindo o troço, e o cara diz, professor, peraí, mas eu medi a área, eu medi a estrada, eu fiz tudo certo, e chega no registro de imóvel e não consigo, né? Porque a estrada não foi desapropriada, a estrada não foi comprada, a estrada está dentro... Como é que eu vou deixar essa estrada dentro da matrícula? Pois é, uma coisa é a tua realidade que tu mediu, outra coisa é a matrícula. Que a estrada, antigamente, muitas vezes, o cara permitia. Isso ficou, nunca foi desapropriado, nunca foi comprado, nunca foi doado. E aí agora ele vai medir a área no gel dele lá bonitinho. E aí o engenheiro, claro, muito caprichoso,
tira a área da estrada. E aí, a área deu menor que a matrícula. E aí, para o engenheiro, ele chega e diz assim, ó, tá aqui, ó, a área tá medida, isso aqui é estrada, ó. E daí o registrador diz, da onde essa estrada? Da onde essa estrada? Da onde? Né? Não, tá lá a estrada, né? O engenheiro foi lá e mediu. Sim, mas eu quero saber qual é a origem dela. Ela foi desapropriada? Ela foi adquirida de que forma? E daí que começa o debate. E é muito legal, porque a gente fica na sala ali discutindo, né? Então, explicar, né? Isso é como explicar extremação e extinção de condomínio, né? É muito legal no imóvel rural isso, né? Ah, eu tenho um imóvel rural com 10 proprietários e cada um teria área suficiente para ter a sua fração mínima. Pô, legal, cara. Então eu quero pegar e fazer uma matrícula só para o meu. Beleza. E vou extinguir o condomínio. Beleza. Mas tem 10 donos. Tem que pegar a assinatura de todos? Tem. Por quê? Porque é extinção de condomínio. A coisa comum será dividida. Outra coisa é eu pensar nos estados que permitem extremação. Agora já mudou. Agora eu não estou falando mais em condomínio. Agora eu quero os confrontantes que estão ali pelo menos há 5 anos. E aí eu vou sacar fora da matrícula, desde que respeitada a fração mínima de todo mundo. São institutos diferentes. Por que não dá para fazer só extremação? Por quê? Porque em alguns lugares é só condomínio, porque a coisa é comum, né? Exato, professor, perfeito. Então a gente fez até uma introdução aí de extinção de condomínios. E a gente acha que deveria marcar, né, professor? Marcar uma live sobre isso aqui, de extremação de imóveis rurais, porque é comum, né? A gente ter sucessões, a hora que vai ver, virou um condomínio rural e tem a necessidade de se extinguir esse condomínio. Então, se o senhor se sinta convidado já para o ano que vem, a gente vai fazer uma live. Eu adoro falar de extremação e extinção de condomínio. Adoro, dou aula sobre isso, adoro. E assim, agora eu viajo semana que vem, vou lá visitar meus pais, né? Que é Natal. E vou estar na praia, então, visitando eles ali no litoral gaúcho aqui. Mas eu faço live de lá, hein? Ó, faço live de lá, tá? Então, podemos marcar outra, sim, Arthur, sem problema. Eu gosto muito de fazer live contigo. A gente já fez umas quantas esse ano. E, inclusive, estou muito feliz que você gravou a aula no meu curso e está gravando mais, né? A gente está com um mega projeto para o ano que vem, que ainda não posso divulgar. Mas ano que vem é o ano do registro de imóveis para nós, sabe? A gente, esse ano, chegou a 2.600 alunos. E ano que vem a gente vai fazer um projeto não para ampliar isso, mas para transformar mais ainda a vida dos nossos alunos. Eu tenho quebrado muito a cabeça em cima disso e estou muito feliz com as ideias que vêm surgindo e eu venho debatendo elas. E a gente vai fazer um ano grandioso do registro de imóveis. E eu quero contar, claro, com mais aulas tuas lá na plataforma, porque tu sabe que os alunos gostam muito das tuas aulas, né? Eles elogiam muito, eles gostam muito. E a gente tem feito uma corrente do bem com a advocacia, né? Porque os advogados, nossos alunos hoje, eles, na sua grande maioria, melhoraram de vida, conseguiram trazer mais conforto para suas famílias, para o seu escritório, no momento que eles começaram a colocar em prática o que a gente estava ensinando. E não só isso, o hall de concurseiros ou de engenheiros e arquitetos que estão conosco estão conseguindo entender melhor alguns pontos da matéria que eram densos. Então, a gente vem, 11 meses agora a gente está fechando aí de curso, né, de aula, a gente vem transformando, mas a gente vai ano que vem transformar muito. Esse ano foi um ano de aprendizado para mim, eu te conheci esse ano, foi muito bom, né? A gente se conheceu pelo Insta, a gente nunca se falou presencialmente, né, Arthur? Tem que fazer uma costela, né? Tem que fazer uma costela para a gente se conhecer. Mas foi um ano muito bom, eu fiz muita amizade. E o famoso frango lá, né, professor? O senhor faz um frango diferente. O senhor faz um frango diferente também na churrasqueira lá, que eu fico com vontade a hora que eu vejo.
Fechado. Fazer muitos trabalhos juntos. Professor, tá ouvindo? Eu tô te falando que eu estava travando. Aí, voltou. Alguém falou que eu estava travando? Voltou? Isso, voltou. Voltou. Não, mas vamos deixa eu tirar o 4G aqui. Deixa eu já ver nas perguntas aqui. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por vocês estarem acompanhando. Vamos fazer uma live sobre extinção de condomínio, sim. Investimentos, leilões. Muito obrigado. Tá? A gente tem bastante discussões ali bacanas que você propôs. Professor, voltou? Tô aqui. Tô na área. Ótimo, ótimo. Bom, mas eu primeiro queria agradecer o senhor, né, por ter vindo aqui. Agradecer também a oportunidade para o senhor ter dado para a gente começar a dar aula lá no curso. A gente gravou algumas aulas, né, já sobre os conceitos de imóveis rurais. A gente vai adentrar um pouco mais e eu sempre tento trazer um pouco da prática, né, um pouco do técnico e um pouco do jurídico. Deixar essa mescla, é o que o senhor está fazendo com os engenheiros aí também. É importante ter essa mescla de conceitos e prática. E então, quem conhece nossas aulas, vocês vão ver que é bem voltado nisso. As aulas que eu estou terminando de gravar sobre georreferenciamento, estou mostrando aqui os equipamentos também que são feitos. Então, é uma curiosidade geral. Esse é o intuito. A gente mostrar como que a gente ter uma noção da realidade do que às vezes não é o nosso dia a dia. Então, eu queria agradecer ao senhor por essa oportunidade, né, por o senhor ter vindo aqui também a gente conversar mais sobre isso. E, poxa, o senhor fica inteiramente sempre convidado a vir aqui. Tá sempre convidado para a gente Até conversar. o final do ano faremos outra, mas em janeiro vou precisar muito de ti. Já te prepara que janeiro vai ser muito forte. E a gente vai fazer em janeiro aí uma grande mudança no ensino, se Deus quiser, para os nossos alunos e para aqueles que estão chegando junto aí. Tá bom? O professor, e janeiro é o mês mais importante do ano, igual o senhor diz. Porque é o meu aniversário. Então... Que dia é? Dia 10. 10 de janeiro, cedo, no começo, 10. Né? No começo. Legal. Muito bom, parabéns. Que data vai fazer, Arthur? Hein? Olha, a carcaça é de uns 30 e pouco. Mas eu vou fazer 28, professor. Sério, cara? Tu vê, cara. Eu tô acabado, não precisa falar, mas... Não, até achei que tinha menos, né? Tu sabe que eu com 28... Com 28 eu fui pai. Olha, eu fui pai com 28, com 29 e com 31, eu acho. Depois eu comprei uma TV, daí eu resolvi o problema. Mas assim, na época, ele foi pai, não vai ser... Professor, mais uma vez, muito obrigado. Queria que o senhor fizesse aí algumas considerações para a gente encerrar. A gente passou de 1 hora, que quando o papo é bom, a gente nem vê. Tá? Viu? E o teu Insta deixa passar de 1 hora, o meu não deixa, o meu trava, o meu tranca. Coisa verdade? Engraçada, né? O meu ele dá um reloginho e hoje de manhã eu tinha que acabar a live rápido, né? Mas eu quero agradecer, Arthur, o convite, agradecer todo mundo que está aqui conosco, agradecer esse pessoal maravilhoso que gosta de imóvel rural e que prestigia a página do Arthur. Venham aí estudar conosco que vocês vão transformar a vida de vocês. Nós somos um grupo humilde, trabalhador, que dá conteúdo, não só na rede, mas também conteúdos especiais no que a gente ministra e que a gente oferece aos nossos alunos. Sejam bem-vindos ao nosso mundo mágico de estudo, de conhecimento, que a gente tanto gosta e faz por amor, né, Arthur? Obrigado pelo convite. Obrigado. E ninguém vem do nada, né, professor? Uma frase que ficou marcada, realmente. A gente se identificou com essa, né, Arthur? Pra caramba, cara, pra caramba. Fiquei muito honrado de ter aprendido esse conceito, que realmente é muito bom. E, gente, agradeço vocês. A gente já fica sempre à disposição, que vocês falem também quais matérias vocês acham pertinentes. Dentro do curso, a gente fez um apanhado, né, professor, de legislações. Vai ser muito bom, a gente vai ver georreferenciamento, a gente vai ver questões ambientais, que sempre quando a gente traz é assunto extremamente polêmico, que dá muita discussão. A gente vai falar sobre contratos imobiliários, então, contratos agrários, perdão, então, contrato de arrendamento, parceria agrícola.
Não Enfim, a gente conta vai... tudo, não conta tudo, que eu quero fazer surpresa para eles em janeiro. Surpresa para Não, eles. isso aqui é só a ponta do iceberg. Isso aí, genial, genial. Professor, muito obrigado, viu? Obrigado, Arthur. Um abraço, uma ótima noite para vocês todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Isso aí, gente. Essa live vai ficar gravada, tá? Para quem não assistiu, manda para quem você acha que tem interesse de assistir essa live. Vamos divulgando, vamos passando aqui para todo mundo conhecimento, né? Acho que esse é o principal objetivo daqui, a gente tentar passar um pouco do conhecimento que a gente tem. Agradeço todos vocês que assistiram até aqui. Vão mandando sugestões, pode mandar no direct, sugestões de temas para as próximas lives voltadas a imóveis rurais. Grazi, muito obrigado. Renata, Juliana, Ariadna, muito obrigado a todos vocês que assistiram, tá? A gente sempre fica à disposição para dúvidas, sempre trago também sobre a possibilidade de consultorias que a gente faz também, voltadas ali para imóveis rurais, e a gente está sempre à disposição. Sobre os cursos, estou dando curso hoje dentro do curso do professor Salomão, tá? Dentro do direito imobiliário descomplicado, registro de imóveis descomplicado, perdão, e dentro do curso do CERS, lá no Contratos Imobiliários na Prática. Isso por enquanto. Se Deus quiser, ano que vem vai vir muito mais cursos ali para a gente difundir esse assunto de imóveis rurais. Certo, gente? Queria agradecer demais vocês mais uma vez e compartilhe essa live que vai ficar gravada, certo?